Olá pessoal, vou ser rápido porque o vídeo já está muito grande e isso também é porque esse vídeo pode ser considerado um especial de 600 inscritos. Obrigado pelos 600 inscritos. E eu gostaria de avisar também que essa é a terceira parte de uma fanfic que está sendo feita em conjunto com o canal Pai Adão Teorias. Então, por favor, vejam as duas partes dele, que ele vai postar a terceira parte assim que postar a parte dele da fanfic de Bleach. E ele me disse que por razões pessoais não está podendo dedicar muito tempo ao canal, mas que futuramente, provavelmente no início de maio, não sei dizer o certo, deve voltar com o canal já e ter um ritmo de postagem mais normal. Bom, é isso. Obrigado de novo pelos 600 inscritos. Espero que todos e principalmente o Pai Adão aí gostem desse episódio. Aproveitem porque eu me dediquei muito tanto escrevendo quanto editando isso. Então, apreciem. 光見つけた空白の時間迷い込んだ宙づりの世界信じられる答え探し求めてよたださまよってる夜の隙間逃げらないよそ見せてる暇もない受けた傷跡さえが手に静寂切り裂いてく誰も彼も出てはライブ守るだけじゃ can't survive I don't wanna lie to myself Keep on the fight get right I never losing cry Keep on the day and night Time to write no matter what anyone say I find my way Yeah never go away Never go away Now nobody can stop me no way 忘れてしまうことのないように落ちたもの全て取り戻され I settle in this world 繰り返す旅の果て脳裏に残った失敗なんて全部通り風今頼む I settle in this world Capítulo 3 O pecado que cometi. Depois de um duro treinamento com nós dois no nível 38, e com muito mais poder e magia, e uma espada nova desbloqueada durante uma de minhas sessões de estudo de magia, a espada do mago que tinha raridade muito rara triplica meu ataque por 3 minutos. Depois que eu usar um feitiço com ela ativa, e cada vez que eu usava uma magia, voltava a ter 3 minutos de tempo até o efeito do buff passar. Além disso, Dalila ingredientes para poções e ainda que em menor medida também treinou magia e melhorou bastante o poder de seus feitiços. Cerca de 3 semanas para a primeira onda, eu e Dalila relaxamos depois do último dia de treino com uma das minhas mentoras que era uma senhora de cabelos grisalhos quase totalmente brancos. Fiquei pensando na promessa que tinha feito durante o treino para as pessoas da vila e aparentemente segundo registros de um pequeno diário deixado pelo líder daquele grupo de magos que se tornou a Quimeira Cogumelo. Tudo começou em uma pequena loja no vilarejo ao norte dali que oferecia previsões do futuro e alguns outros artigos estranhos. Mentora. Muito bem meu jovem aluno, você é humilde mas tem um bom potencial para a magia, dominou feitiços de terra bem úteis e poderosos em pouco tempo. Obrigado senhora. Me desculpe, mas não lembro seu nome, algo complicado quando praticamente todos os adultos de uma vila querem te ensinar algo sobre magia de terra. Mentora. Compreendo, você foi nosso salvador e alguns aqui são mentores natos e bem experientes, e normal que algo assim aconteça principalmente com nosso salvador. Que isso, eu só fiz o que qualquer aventureiro bem intencionado pelo menos tentaria fazer. Mentora, humildade é um valor importante se você busca ser o dono de uma alma nobre, mas não se segue com ela menosprezando suas qualidades. Além do seu aparente talento com magia você foi astuto e derrotou um inimigo que te supera em nível e força junto à sua parceira. Outra maga talentosa diga-se de passagem, apesar de não termos as mesmas afinidades elementais. Dalila.
Obrigada, a magia sempre foi parte essencial da minha vida. Subir de nível nesse mundo é o básico do básico, eu sempre soube disso por razões que não conseguiria explicar e não tem nada a ver com eu ser um herói cardinal. Mentora, você parece ver o fato de ser um herói cardinal como um fardo. Não gosta que as pessoas desse mundo te reconheçam como tal de imediato e não se vê como digno até se provar capaz de merecer ser digno desse título. Essa é uma visão bem madura. A espada lendária parece ter o portador correto. Obrigado, eu sempre fui uma pessoa que quando encontra ou se propõe um desafio tenta ver a potencialidade das coisas e usar as ferramentas e aptidões que tem da melhor forma. E para isso sei que primeiro tenho que me abrir e me permitir aprender com as pessoas desse mundo. Mentora. Entendo, isso me lembra historias que minha avó contava sobre a juventude dela quando eu era apenas uma garotinha. Ela dizia que essas qualidades de ver o potencial nas coisas e usar as ferramentas ao seu favor era vinculada à imagem de um mago, e um mago promissor, e o que você esteve se mostrando ser durante esse treinamento. Quando ouvi aquilo lembrei das cartas de tarot do meu mundo, especialmente a do mago, que eu acreditava representar bem meus pontos positivos, mas não disse nada sobre isso. A senhora é uma ótima conselheira, fala com um ar de sabedoria muito forte. Mentora, cometi muitos erros na minha juventude e só posso viver o resto da minha vida buscando fazer o bem na esperança de ter redenção de forças superiores. Forças superiores sei que existe a religião dos 3 heróis e a do escudo com os demi-humanos graças a Dalila. Não entendo muito das crenças desse mundo e nem quero pois nunca fui muito religioso. Mas isso agora me fez querer perguntar de que tipo de mundo você acha que PS heróis cardinais realmente vêm? Mentora. Bom, assim como você faz com as religiões desse mundo, não busco pensar muito nessas coisas e muito menos quero que me responda sobre elas, mas eu acredito numa coisa. E essa coisa seria, mentora, vendo o tipo de pessoa que você se mostrou ser, acho que mesmo que você não seja o herói da espada que esse mundo espere que você seja, tem grandes chances de ser o tipo de herói cardinal que esse mundo precisa terça-feira. É um grande elogio para quem é apenas um aprendiz, senhorita mentora. Madalena. Obrigado, senhorita Madalena. Madalena, o que muitos de nós esquecemos principalmente nos piores momentos é que todos somos eternos aprendizes nessa realidade que chamamos vida. Concordo plenamente, senhorita Madalena. Esse lugar me transmite muita paz. Dalila. Conversar com você é sempre divertido, Lucas. Você sempre fala de temas divertidos e às vezes profundos. Amanhã partiremos, mas muito provavelmente vamos voltar aqui. Afinal, esse lugar também é um oásis para aventureiros como nós. Concordei com a cabeça e fomos dormir. Na manhã seguinte, saímos e como no nosso dia a dia nesse mundo, fomos de cavalo coletando ingredientes e materiais e derrotando alguns monstros no caminho até o seguinte vilarejo. Porém nenhum de nos acumulou experiência suficiente para subir de nível, então continuamos os dois no nível 38 com Dalila, quase subindo para o 39. No caminho fui pensando em tudo que consegui até aquele momento. Minha mente. Tenho muitas espadas interessantes para combos interessantes, mas elas ficam perdidas nas espadas comuns que eu tenho e que nunca vou usar. Se tivesse um jeito de acessar todas as espadas que gosto rápido logo e um brilho no ícone no canto inferior direito da minha visão abri um menu e vi no canto inferior direito um ícone de ajuda, abrindo a tela de ajuda vi uma opção que estava bloqueada e embaixo uma que dizia favoritas. Adicione nesse menu as que julgar as melhores espadas para você, permitindo acesso rápido às mesmas em batalha para ataques mais rápidos. Esse menu é especialmente útil para o herói da espada, pois a especialidade da espada sagrada, mais que o ataque é a velocidade. Dalila noitiu que eu estava disperso. Dalila, a espada lendária te mostrou mais alguma coisa de interesse? Apareceu uma tela de favoritas para permitir acesso rápido às espadas que uso de forma mais recorrente. É conveniente como o funcionamento se molda à minha vontade, mas o melhor não é a conveniência. Dalila, entendo. O melhor é que isso e sua vontade constante de ser melhor isso te permite explorar mais as possibilidades para melhorar de distintas formas. Exatamente, você está começando a me conhecer melhor do que eu imaginava. Dalila.
Somos companheiro de viagem, o que você esperava é normal. É que no meu mundo eu sempre fui um cara introvertido e meio fechado. Continuamos a cavalgar e Dalila continuou puxando conversa. Dalila, sabe, a magia pode revelar muito da essência de uma pessoa, e parando para pensar julgando como você realmente é a terra e um elemento perfeito para você. É mesmo porque acha isso? Perguntei mais por curiosidade que qualquer outra coisa. Dalila, você busca aprender constantemente, se cerca de coisas e consegue discernir e se nutrir das mais úteis para aumentar sua força e conhecimento. Nunca foca muito em um tipo de treino e equilibrado e cresce como aventureiro a um ritmo incrivelmente bom para quem antes não tinha essa vida. É como a semente de uma grande árvore majestosa que se nutre do solo da floresta ao redor dela. Isso vem de algo da minha personalidade. Acho que por isso não vejo isso como algo incrível em mim. Eu só busco me entregar de corpo e alma a tudo que tenho e eu quero fazer, principalmente se é algo que quero do fundo da minha alma. Vou fazer de tudo para chegar num ponto onde eu me sinta pleno, feliz e satisfeito, só sendo freado pelos meus limites morais e humanidade, claro. Não sei, mas sinto que pela vida confortável que eu tinha antes e pelas pessoas que acreditavam e confiam em mim, esse é um mínimo do mínimo que eu poderia fazer como uma pessoa decente. Dalila, isso acaba resultando em uma determinação que nos melhores momentos parece inabalável. Isso, com toda a minha honestidade, me parece uma qualidade incrível. Disse Dalila me dando o sorriso mais alegre que pode, enquanto seu cabelo curto, loiro contra a luz do sol parecia ter um brilho dourado do tipo que as pessoas podem ter em mente quando pensam em rios. Fiquei um pouco envergonhado, desviando o olhar por um momento, e logo retomei a conversa. Obrigado, não é exatamente assim que eu penso no meu eu ideal, mas é algo bem parecido com isso. E com toda a minha honestidade também, você também bem entregada e dedicada, uma maga forte e essencial ainda, mas por seus poderes de cura, você é incrível. Fora que fica muito bonita contra a luz do sol, seu cabelo brilha como outro contra a luz, achei tão bonito ver isso agora e me sinto enfeitiçado. Dalila ficou envergonhada e respondeu sem jeito. Dalila, de jeito nenhum. Nunca existiu um tipo de magia capaz de manipular a vontade ou as emoções à vontade, e só pesquisar sobre magias desse tipo ou tentar desenvolvê-las, tornaria um mago alguém bastante relegado, principalmente por outros magos, por mais famoso e poderoso que possa ser. Poucos segundos depois de Dalila falar, chegamos no vilarejo naquela tarde. No vilarejo copiei algumas espadas. Duas que me chamaram a atenção foi uma espada curta estranha e uma espada curta bem leve. Espada curta intuitiva, leve, qualidade rara. A menor espada possível, causa pouco dano mas permite cortes extremamente rápidos, perfeita para uso de venenos e outras substâncias nocivas para o inimigo. Espada curta de choque, qualidade muito rara. Efeito desequilíbrio repentino. No primeiro choque com outra espada, se o portador tem a posição mais firme ou mais alta que o inimigo, causa um choque forte que desequilibra o inimigo por 1,3 segundos. Minha mente. Vi que as duas espadas novas estavam unidas por um fio brilhante no meu menu de espadas. E lembre do que aprendi sobre o sistema de conjuntos de espadas que estão relacionadas, mas sabia que estava incompleto, pois a mensagem de conjunto completo não carece perto do conjunto e se destacava quando chegava perto das espadas no meu, como acontecia com o conjunto de espadas do pântano. Minha mente. Tudo isso me lembra uma citação de Sun Tzu, autor do livro A Arte da Guerra, em que ele diz que os especialistas em ataque normalmente esperam o momento certo para atacar e, se possível, buscam manter uma posição alta quando executam o ataque, ou algo assim. Só não lembro o que ele disse sobre os especialistas em defesa. Talvez fosse uma dica boa para o Naofumi. Depois de ler a descrição e concluir meu pensamento, vi a Ferreira da Vila Brava. Desculpe por só copiar as armas. Às vezes me sinto mal por ter que usar essa habilidade da arma lendária. Eu sei que tô praticamente roubando, mas te vendi umas armaduras. Isso deve compensar um pouco o prejuízo que tô te dando agora. Ferreira. A maioria das armaduras e pequenas armas que me vendeu não são de muito boa qualidade e todas estão usadas e com arcas que vai levar um tempinho para arrumar. São coisas que eu colocaria na seção de descontos da minha loja. Se você pensa que eu
Não quero te enganar ou te passar a perna, juro. Mente da Ferreira. Ele previu o que eu ia dizer. Deve ter talento para ler as emoções das pessoas. Minha mente. Tentei adivinhar o que ela ia dizer. Isso foi um tiro às cegas. Espero não der feito ela ficar mais brava. Olhei ao redor e vi um tanque de óleo perto da fornalha da forja. Aquele e o tanque de óleo que você usa para dar a têmpera nas armas, né? A Ferreira deu um sorriso nostálgico e respondeu. Ferreira. Interessante, pelo visto o senhor herói da espada Lucas sabe algumas coisas do ofício de forjar. Algum ferreiro vivia perto de você no seu mundo. Confirmei com a cabeça ainda ligeiramente nervoso. Minha mente. Ainda bem que via desafios sob fogo com meu pai no meu mundo. Valeu, Ristori Chanel. Eu posso pagar para você colocar o óleo dentro da minha espada. Ferreria. Que inusitado, acho que isso valeria uma peça de cobre. Eu pago 2 de outro, isso deve ajudar com o prejuízo que te dei. Ferreria. Se você ficar satisfeito com o resultado, feito. Concordei e a Ferreira derramou o óleo dentro da joia da espada. O que resultou em uma espada de cabo de metal e lâmina muito estranha. Era uma lâmina negra que parecia transbordar óleo estranho e que quando eu segurava o óleo não saia, mas quando eu brandia com o mínimo de força o óleo respingava com facilidade. Logo vi a descrição. Espada de óleo inflamável. Efeito chuva de óleo. Ao ser brandida essa espada espalha óleo muito inflamável que potencializa ataques que envolvam fogo. A potencialização do ataque varia dependendo da quantidade de óleo colocado no objetivo, variando o aumento no danos de 0,5 com pouco, 2 vezes com uma boa quantidade e 4 vezes com grandes quantidades de óleo encharcado. Se ingerido enjoa o alvo alerta. O usuário também está sujeito a ficar sujo com o óleo e correr o risco de sofrer os efeitos inflamáveis e nocivos do mesmo. Minha mente. Esse final antes do alerta e da parte do enjoo é muito interpretativo, mas parece útil os raios de Dalila criarem fogo, mas isso depende muito do tipo de alvo que eles acertam. Preciso de algo inflamável. Ferreria. O resultado foi bom ou ruim, herói Lucas? Foi bom, foi promissor. Disse tirando 2 moedas de ouro de uma bolsinha que levava escondida na capa e entregando a Ferreira como pagamento, mas preciso de algo inflamável agora. Aço quente. Despeja o aço quente que melhor conduz calor na espada. Pago 3 peças de outro por isso. Ferreira. Sim, senhor. A Ferreira me entregou luvas e um óculos de algum tipo de resina para minha segurança e depois de esquentar bem os 4 lingotes de aço, introduziu os 4 na minha espada lendária, o que fez a mesma mudar para uma espada incandescente que parecia estar ardendo a uma quantidade de graus de no mínimo 3 dígitos, tendo a lâmina laranja como um metal aquecido dentro das forjas. Logo li a descrição. Espada metal de forja ardente. Efeito lâmina ardente. A lâmina ardente dessa espada sempre está ardendo a altas temperaturas, capaz de queimar tudo que tocar e ao ser brandida lançar pedaços de metal ardente que tem grandes chances de queimar o alvo. Alerta! O usuário está sujeito a sofrer queimaduras se tocar na lâmina de mãos nuas ou for atingido pelos fragmentos de metal ardente. Ferreira. Satisfeito, senhor? Bastante, vai dar uma sinergia interessante. Tem escória de forja aí, né? Ferreira. Claro, isso é a sujeira e o lixo de toda a forja, ainda mais a que é usada frequentemente como a minha. Despeje ela na minha espada. Se gostar do resultado, pago uma peça de outro. A Ferreira pegou a escória acumulada e um canto da forja que seria descartada em um tipo de pá de lixo e despejou tudo na minha espada, o que deu origem a uma espada totalmente enferrujada e velha. Minha mente. E essa sim parece bem eno. Não completei o pensamento, pois comecei a ler a descrição. Espada escória de forja. Efeito degradação e infecção material. Essa espada feita com o lixo de toda a forja é completamente ineficaz para cortar armaduras e pele. Podem em contato com armaduras e equipamentos. Lentamente as corrói, fazendo as mesmas enferrujarem conforme forem entrando em contato com a lâmina. Quanto melhor a qualidade do equipamento, mais lento e o efeito da corrosão do mesmo. Se posta em contato com feridas abertas por outras armas, causa infecções no inimigo. O único equipamento imune à corrosão e a própria espada lendária e outras armas lendárias.
Logo vi as 3 espadas novas se conectando e a mensagem de conjunto completo apareceu, dando outro bônus de 5% de ataque por um conjunto completo. Fim. Uma reverência à ferreira daquele vilarejo. Muito obrigado, me ajudou muito e me concedeu armas poderosas direta ou indiretamente. Me diga seu nome por favor. Ferreira. Meu nome é Kate Candeles. Herdei essa oficina do meu pai de bom grado, mas muitos clientes não confiam na qualidade do meu trabalho só pelo fato de eu ser uma mulher nesse ofício. Que preconceito, digo, no meu mundo isso também não é algo comum, mas isso não diz nada sobre sua eficiência e qualidade de trabalho. Enfim, vamos manter-se intacto, vou voltar aqui no futuro com certeza. Dessa vez foi Kate que me fez uma pequena reverência. Kate, obrigada, herói da espada, pelo preconceito. É difícil conseguir clientes fixos. Se eu puder ser uma de suas primeiras opções, ficarei feliz em atender. Logo depois que Kate disse isso, veio combinado pelos materiais que ela forneceu para desbloquear o novo conjunto de espadas literalmente da forja. Kate, obrigado por me pagar, isso deve compensar o suposto prejuízo. Afinal, como dizia meu pai, como diz o lema da forja na placa ali fora, cada gota do meu suor tem um preço justo. Nem reparei nessa placa. Me sinto bem te ajudando a honrar o lema do seu negócio. Bem, até a próxima. Se tiver uma espada ou material que possa se tornar uma espada útil, me informe e vamos combinar um preço. Se a espada copiada for muito rara ou pago pelo material. Kate, certo, obrigada de novo. Disse se despedindo para logo que eu saí pensar ao meu respeito. Mente de Kate. Que cara legal, claro que não me apaixonei por ele nem nada assim, mas ele é um cara justo, simpático e bom de papo. Isso faz dele uma pessoa bastante cativante e um bom sujeito sem dúvidas. Depois de olhar a placa mencionada por Kate com lema que ela mencionou gravado em metal, estiquei os braços para cima e olhei para cima numa espécie de sinal de gratidão próprio a Deus. Minha mente não teria conseguido esse conjunto e essas espadas extremamente úteis sem a generosidade da Kate e minha forma meio louca de pensar fora da caixa às vezes, e nessas horas que me sinto realizado, meu amigo e Senhor Jesus. Dalila, que saía de uma loja de artigos mágicos e encantados com uma nova armadura, me viu naquela postura estranha e logo foi tipo minha estranhada. Dalila, tudo bem? Logo que eu vi a voz da minha companheira sair daquela posição, me sentindo envergonhado depois. Dalila, já te vi esticar os braços assim enquanto se alongava antes e depois das batalhas de treino para conseguir XP. Mas nunca te vi olhar para cima assim. Bem, sobre isso é uma longa história. Bonita roupa, aliás. Dalila, obrigada, é muito melhor que a antiga. Custou 12 peças de ouro e gastei uma nisso aqui para você. Disse mostrando um caderninho simples com uma capa que parecia de um tipo de papel. Peguei e contei as folhas e parecia ter no máximo umas 30 ou 50 páginas. Uma peça de ouro por isso. Olha, amiga, acho que pagar esse preço foi um roubo. Dalila, não é um caderno comum, um caderno mágico. Quando ele estiver chegando perto do fim, é só cortar cascas de árvore e colocar no final do caderno, e no dia seguinte novas folhas vão surgir. Quanto mais cascas você coloca, mais folhas novas vão surgir. O máximo, com alguns ajustes futuramente, é de umas 100 folhas, pelo que a vendedora falou. Pensei que seria perfeito para anotar lembretes e algumas coisas que você aprender. Entendi como se fosse um fichamento de um texto. Disse um pouco nostálgico pelos dias em que eu escrevia meu TCC. Dalila, sim, e quase como uma prática de pesquisa. Nunca vi algo assim antes. A dona dessa loja vende alguns artigos que diz serem feitos por ela. Não sei como ela faz, mas tem resquícios de magia de terra nesse caderno pela forma como ele funciona. Dá para notar isso. Verdade, inclusive quero conhecer a dona dessa loja. Dalila, ok, vou te apresentar ela. Disse para logo eu acompanhar Dalila até a porta da loja, onde Dalila entrou falando para a dona. Dalila, olá senhorita Malena, aqui está o colega de grupo que eu mencionei. Malena, o herói da espada. Disse para logo ir em minha direção uma mulher jovem de uns 20 anos, ou talvez um pouco menos. Indo na minha direção, ela tinha o cabelo castanho claro com pontas que parecia ter pintado de uma lilás, vestido preto com saia roxa e olhos castanhos escuros.
Vestia um vestido preto com saia roxa e parecia animada. Malena, desculpe se parecer grosseira, mas posso ver a arma sagrada, por favor? Mostrei a espada sagrada para a dona da loja, o que atraiu a atenção dos clientes que estavam vendo os artigos, mais ainda do que a minha simples presença. Fiquei muito tranquilo e nem notei quando ela tentou tirar a espada lendária da minha mão, mas foi só a espada se afastar uns centímetros da minha mão que a mesma deu um choque na dona da loja e provocou que ela caísse com o choque. Logo a espada caiu no chão e enquanto ajudava a dona da loja levantava a espada, se transformou em um raio de luz azul e voltou ao lado direito da minha cintura onde eu sempre a mantinha. O povo na loja ficou impressionado. Não e nada demais quando você se acostuma, pessoal. Sempre que fico longe da espada sagrada ela faz isso em uns 2 segundos no máximo. Malena, tive que fazer isso para saber que você era o verdadeiro herói da espada. Desculpe. Tudo bem, eu sabia que ninguém poderia roubar minha espada lendária. Malena, tudo bem, e uma honra ter um herói lendário na minha loja. Fique à vontade para olhar os objetos mágicos até às 6 horas. Malena chegou perto do meu ouvido e disse algo que me deixou impactado. Malena, aliás, não digo isso para a maioria, mas também sou vidente. Por uma moeda de prata posso fazer uma leitura. Com essas palavras lembrei de tudo que li e ouvi dos magos do pântano. A loja estranha com artigos estranhos, a vidente eu. Eu tenho que fazer para ter uma leitura. Malena. Simples, meu caro, apenas me encontre pouco depois do horário em que fecho a loja, umas 6:30, para que eu possa preparar tudo. Certo, Malena, e antes que me julgue por oferecer serviço charlatão, quando sua companheira disse que viajava com o herói da espada, fiquei tão empolgada para conhecê-lo que mal prestei atenção no que ela disse depois. Disse voltando para o balcão de sua loja. Espera, qual a sua idade? Quantos anos você realmente tem? Malena, 19. Juro que essa é minha real aparência. Circulamos pela loja por uns minutos enquanto eu falava com Dalila sussurrando. Dalila, então tem algo inusitado em mente, né? Adivinhou? Vamos ficar dando uma olhada por mais uns minutos. Depois voltamos aqui umas 6:30. Quero ver como é essa leitura. Cumprimos o plano e no entardecer fomos na loja de novo. Malena apareceu parecendo ter nos visto de algum lugar com uma bola de cristal exibindo brilho roxo. Malena, por favor me acompanhem até os fundos da minha loja. Entramos na loja que foi destrancada por Malena com a chave. Logo fomos guiados para trás do balcão aberta com outra chave. Saímos pela porta dos fundos e nos fundos encontramos uma pequena cabana. Dentro da cabana estava uma mesa com outra bola de cristal, um baralho, 3 cadeiras, uma nos fundos e 2 à frente e um baralho de cartas perto da bola de cristal. 2 bolas de cristal. Malena foi se sentar enquanto respondia a Malena. Aqui eu estou segurando e para a iluminação gasta pouco mana e é bem funcional. Outro artigo mágico que terminei de testar e vou vender em breve. Indo direto ao ponto, só você vai querer o seu futuro. Por favor me chame só de Lucas e sim. Malena, ok Lucas, que tipo de leitura do futuro você quer? O tipo mais conciso e exato que você tiver. Malena, então vai ser uma leitura de ferradura. Você é destro ou canhoto? Canhoto. Malena, qual sua pergunta? Me diga. Bom, uma onda já passou antes de eu ser invocado, então essa que vem agora tecnicamente é a segunda. Então quero saber o que vai acontecer até pouco antes da segunda onda. Malena, ok, vou prever coisas reais e de forma sucinta. Vamos lá. Malena embaralhou as cartas do baralho e segurou o baralho aberto em um leque com a mão esquerda, enquanto tocava meu ombro esquerdo com a mão direita. Os olhos de Malena e sua mão esquerda começaram a ter um brilho lilás, logo minha mão esquerda que Malena tocava a todo momento. Malena, vão ser 7 cartas, passe a mão pelo leque de cartas. Cumpri a ordem e 7 cartas distantes umas das outras do leque brilharam e saíram do leque, ficando ligeiramente mais elevada. E com um leve brilho lilás, e logo minha mão esquerda parou de brilhar. Certo, agora pegue as cartas da sua esquerda para sua direita, empinhe em ordem e me entregue nessa ordem. Cumpri a ordem e entreguei as cartas empenhadas em ordem para a vidente. Malena,
Certo, agora eu vou colocar elas na forma de uma ferradura, e da minha esquerda para a minha direita vou colocar elas na mesa diretamente viradas para cima e dizer em que ponto da sua vida as cartas se encaixam e o que cada uma significa naquele ponto. Vamos começar. A primeira carta representa o seu passado. Disse tirando uma carta do bolo com uma grande lua refletindo em um lago com cavalos abaixo dela. Malena, a carta da lua. Minha mente. Isso parece familiar. Malena, quando essa carta sai nessa posição, mostra que você teve uma grande conexão com a família no seu passado. Provavelmente ainda pensa muito na sua família e em seu lar. Apesar da família ser algo moralmente positivo, isso também pode gerar certos problemas nos quais não vou nem tenho o direito de indagar com você nesse momento. É uma carta bem misteriosa que pode levar a leitura a caminhos inusitados por sua natureza. Logo Malena pegou a seguinte carta, começando a formar a ferradura, mostrando que era de um homem com roupas brancas e uma túnica vermelha, segurando algo em frente a uma mesa com diversos objetos. A carta do mago. Isso é uma leitura de tarot. Gritei surpreso. Malena, não precisa gritar, Lucas. Já vi que sabe um pouquinho de tarot. Quer continuar? Fiquei na dívida pensando na resposta, mas depois de uns segundos confirmei com a cabeça. Malena, a seguinte carta representa sua situação atual, seu presente. Já que conhece a carta do mago, saberia dizer o que ela significa. Ela representa que o indivíduo aproveita e sabe usar bem seus recursos. Representa a capacidade de ver a potencialidade das coisas e aproveitar todas as ferramentas que o presente te oferece para atingir seus objetivos. Me identifico muito com essa carta e incorporo coisas dela quando pensam em como usar minha espada lendária. Malena, eu não poderia ter descrito melhor do que isso. Realmente essa é uma carta que retrata bem sua situação e atitudes presentes. Vamos direto para a terceira carta, ok? E pensar que o tarot também existe no meu mundo e provavelmente com as mesmas cartas. E parando para pensar, mesmo com a tecnologia e a capacidade de pesquisa atuais, não se sabe a origem do tarot no meu mundo. Será que um herói do passado que retornou era um cigano ou conhecia algum cigano e decidiu transmitir o tarot desse mundo que fez os ciganos incorporarem o tarot na cultura deles? Malena, Lucas. Pronto para a próxima carta? Sim, Malena. A próxima carta representa um futuro breve. Logo Malena virou para cima a carta e mostrou a imagem de uma roda de madeira que parecia uma roda de trar com duas pessoas presas nela e uma espécie de criatura ou demônio em cima. Malena, a roda da fortuna. Ela representa mudanças radicais e um tanto imprevisíveis na sorte do que tem o futuro lido, tanto para melhor quanto para pior. Ela em si não é uma carta muito clara, mas a quarta carta nessa leitura representa o início de um problema no futuro próximo. Muito provavelmente isso também afete seus companheiros mais próximos. Confirmei com a cabeça. A quarta carta e a saída nesse problema próximo. Logo Malena revelou a quarta carta, que representa a saída desse problema, e uma carta com a imagem de um homem esquelético cortando o campo com uma foice foi revelada a Malena. Uma morte interessante. Eu e Dalila nos assustamos e quase preparamos as armas. Malena, se acalmem, ela não representa a morte literalmente. Seria mais uma morte metafórica. Significa que você vai precisar cortar, abandonar, desistir de algo plantado no fundo do seu ser para sair desse problema grave e então permitir que novas coisas mais positivas cresçam no lugar. Basicamente vou ter que amadurecer ou mudar de alguma forma. Malena, isso mesmo, meu caro herói cardinal. A quinta carta representa a reação do ambiente, como seus aliados e pessoas próximas desse mundo vão ver e lidar com você após a solução do problema denunciado na terceira carta. A quinta carta foi revelada mostrando uma mulher com os peitos à mostra sob um céu estrelado perto de um rio. Malena, a carta das estrelas. Essa é uma carta vinculada ao início de uma nova jornada, tanto literal quanto espiritualmente falando, e nessa viagem e vai encontrar algo ou alguém que vai te ajudar nessa nova jornada, como que é, e muito provavelmente depois de receber a orientação desse algo ou alguém, você estará renovado e melhor que nunca para continuar sua vida.
A sexta carta representará os obstáculos que se colocarão entre você e seu destino final em um futuro um tanto distante. Logo Malina revela a sexta e penúltima carta, revelando um demônio com partes animais e uma face na briga em cima de um tipo de traiçeiro que tinha em sua base duas correntes que prendiam pelo pescoço duas criaturas que pareciam demônios inferiores. Malena, o diabo. Nessa posição o diabo representa seu poder de destruição, representa a tentação de cair nos pecados e desejos mundanos que tentarão te corromper. Isso é o grande perigo que você deve evitar e evitando isso o que a sétima e última carta mostra vai se realizar. Logo a última carta foi revelada, sendo a imagem de do que parecia uma mulher entre dois homens que pareciam estar tentando cortejá-la. Malena, a carta dos amentes. Não é nada muito ruim, depende da sua perspectiva pessoal e princípios. Um triângulo amoroso e meu futuro final nos próximos meses? Malena exatamente. Espera essa previsão me parece familiar. Malena pegou um caderno similar ao que Dalila tinha comprado para mim. Viu uma anotação antiga e ficou espantada levantando bruscamente. Malena. Incrível, essa é a previsão. É a previsão que ela deu à antiga senhora antes de morrer. O choque foi tanto que depois de gritar isso Malina desmaiou. Logo eu e Dalila fomos socorrê-la, usando a habilidade de revisão. Dalila viu que não era nada muito grave. Dalila, muito mal, ela só desmaiou, deve acordar logo. Precisamos entender por que isso aconteceu. Dalila confirmou com a cabeça. Cerca de 5 minutos depois Malina acorda. Tá tudo bem? Dalila, por que ficou tão chocada de repente? Malina se ajoelhou com todo o seu respeito para me pedir algo. Malena, Lucas, herói da espada. Por favor, preciso te pedir ajuda. Eu e Dalila ficamos surpresos. Eu e Dalila, ajuda? Malena, por favor ajude minha senhora. Sua senhora. Malena, ela e seu povo estão presos há muito tempo, carregando uma maldição imposta pela Igreja dos Três Heróis de forma um tanto arbitrária. Velha comigo e explico no caminho. Aceito. Quero saber mais sobre você e tudo isso. Vou ter perguntas não relacionadas a isso no caminho. Respondo qualquer pergunta. Vamos para minha carruagem. Fomos para uma grande carruagem, bem grande e chique por dentro, minha mente. Se ela fosse um carro no meu mundo, acho que isso seria um Doblo ou talvez uma limusine. Malena. Tive que pedir e ajudar a construir uma bem grande para carregar os artigos da minha loja. Dalila. Pera, você não é dona daquela loja. Malena. Sou, mas a propriedade é alugada, gostaria de viver aqui, mas o local da loja é alugado, abro ela 2 vezes por semana e vivo em uma pequena vila no norte quase totalmente isolada há décadas. Vamos levar uns 4 dias para chegar até lá de carruagem. Dalila. Desse jeito vamos ter pouco mais de 1 semana até a onda quando chegarmos lá. Malena. Relaxem, vai ficar tudo bem, não vamos impedi-los, vou pegar os cavalos. Pode usar os nossos junto, assim vamos chegar um pouco mais rápido, vamos tirar as selas e as vargas deles. Tiramos as selas e os objetos que os cavalos carregavam e os colocamos na carruagem para começarmos a viagem. Malena, não vamos poder viajar muito por hoje, mas temos que começar a viagem logo. Escuta, ajudei magos de um pântano. Alguns deles foram pegos por uma magia maldita e alguns viraram plantas assassinas malditas e poderosas. Sorte que não foi um grupo muito grande deles, mas isolaram e quase mataram seu próprio povo. Já vi que você mexe com magia de terra, isso foi trabalho seu. Malena. Sim, eu vendi as sementes malditas para eles e alertei eles de todos os riscos de usá-las. Mas quem criou elas não fui eu, foi a falecida mãe da minha senhora. Na família dela e uma magia tradicional. Ela pertence a um grupo especial que ficou conhecido como Corações Negros, mas nunca chegou a se estabelecer de forma oficial e portanto não tem um nome oficial. Dalila. Não gosto do rumo dessa conversa. Malena.
Há 25 anos, meus pais eram perseguidos por todas as igrejas desse mundo. A grande maioria de nós videntes tentou buscar uma forma de melhorar o mundo com nossas previsões. Nunca tivemos motivos para odiar as outras pessoas ou seres vivos racionais, especialmente quando o futuro final previsto não era bom. Levávamos a fama de magos que mexiam com maldições e jogavam pragas nas pessoas. Todas as igrejas odiavam os videntes por considerar nossas habilidades de previsão como algo profano. Fomos basicamente quase totalmente extintos pela igreja infernal. Tanto a dos 3 heróis quanto a do escudo composta pelos demi-humanos nos odiaram. Nos consideraram uma igual profanidade aos heróis que adoravam. Minha mãe teve muito rancor dos heróis em um certo momento, pelo que ela me contava quando eu era criança. Então meus pais terminaram se escondendo em uma floresta. O destino nos fez encontrar um grupo de magos. Outro grupo de magos. Malena. Mas esse não era comum, eles gostavam dos heróis lendários todos os 4. E desde aquela época corre a informação de que a família líder daquele grupo era descendente de um antigo herói do arco e sonhou com a possibilidade de conhecer o futuro herói do arco. Esse grupo, sabendo das quase míticas séries malditas desbloqueadas por heróis do passado, estudaram maldições querendo emular os efeitos das maldições básicas das séries malditas, baseadas nos pecados capitais. Essas séries são consideradas um mito, mas já foram de fato desbloqueadas por heróis do passado. Buscaram isso para ter uma oportunidade de defender o mundo pelo menos até os heróis serem invocados. Então ficariam subordinados aos heróis depois dos mesmos serem invocados. Mas claro que mexer com maldições é no mínimo questionável. Foram tão renegados quanto nós videntes. Minha mente. Esse grupo de videntes é muito parecido com os ciganos do meu mundo, que foram quase exterminados por um regime extremista numa das épocas mais sombrias da humanidade, pelo menos da terra que eu vim, Dalila. E depois, como vocês ficaram presos? Malena. Tudo mudou quando um jovem clérigo promissor que estava totalmente contra nós nos achou. Bizuka Teborumatsu. Dalila teve uma reação de surpresa genuína enquanto eu disse: quem? Malena, o atual papa da religião dos 3 heróis de Milromarkel. Ah, legal, vocês também usam papa como a posição mais alta na hierarquia de uma religião, mas ainda não sei quem é. Malena, você só pode tá de brincadeira. Dalila, ele não tá não, meu pai e eu somos totalmente contra ele. O megalomaníaco de mente podre se acha um deus e tem muitos seguidores loucos dentro da igreja dos 3 heróis que dariam a vida por ele. Eu e meu pai Athens fingimos segui-lo e escondemos nossas reais opiniões sobre ele a todo custo. Acho que não mencionei isso antes por medo ou pelos agentes sombra que trabalham para o clero segundo os heróis e seus grupos. Oi. Dalila, era melhor você não saber da existência delas. O clero tem uma divisão própria, mas existe outra que trabalha para a rainha de Milromark e ajuda a rainha a monitorar e ajudar os heróis cardinais. Espero que algum desses agentes se revele logo. Fiquei mais desconfortável sabendo disso mesmo. Malena. Enfim, ele usou uma espécie de cópia das armas lendárias com alguns dos seus seguidores, dando mana para fazer a arma funcionar. Nos colocou em uma espécie de prisão escudo, imitando uma habilidade do escudo lendário. As últimas palavras dele para nós foram: desde agora juro nunca mais usar as habilidades do demônio de escudo quando empunhar essa arma novamente. Hoje, prendendo essas profanidades na floresta, damos um passo a mais para vivermos em um mundo puro e digno de Deus. Então ele foi embora e depois descobriram que tinha colocado uma espécie de dispositivo mágico que mantinha a barreira ativa, retirando 50% do mana dos que estavam presos. E o mana de parte da fauna do local. Essa barreira não podia ser atravessada por aqueles que praticassem magia negra. A magia negra é muito marcante. Quando se usa magia negra, mesmo que seja só uma vez, sua essência fica marcada com uma espécie de fedor ou aura escura que a denuncia. Mas como minha magia de adivinhação que meus 2 pais também tinham não era magia negra, podíamos entrar e sair à vontade. Porém, como colgas renegados que eram, meus pais juraram lealdade ao grupo de magos malditos e sua família principal. 5 anos depois, no mesmo ano porém em meses diferentes, eu e minha atual senhora nascemos.
Nossos pais e nos, apesar de nossas posições diferentes, desenvolvemos uma amizade legítima. Descobriram que apenas a cópia da arma ou uma das 4 armas lendárias autênticas poderia quebrar a barreira. Minha mãe tentava ver o futuro a cada dia, tentando ver um dia em que pudéssemos ser libertos. Enquanto ela tentava, ela mesma se maltratava, não se cuidando bem. Vi minha mãe definhar e morrer com 9 anos, mas dias antes de seu último dia, ela teve visão que procurava. Disse que um dos 4 heróis lendários viria ao meu encontro em uma leitura em alguns anos, e ela descreveu a exata leitura de ferradura que você teve com Lucas. Em seus momentos finais, minha mãe pediu para que no dia em que fôssemos libertados, eu fosse liberta de servidão que eles assumiram e não fosse obrigada a ajudar a família da minha senhora, promessa que ela fez e a filha dela jurou manter. Poucos dias, meu pai, enquanto saía para coletar informações do mundo exterior, foi descoberto como vidente e morto. O pai da minha senhora sentiu profunda vontade de vingá-lo, mas não suportou se sentir tão impotente, e apesar de ter sua esposa e filha, ficou tão deprimido que tirou a própria vida, cortando a própria garganta. A mãe da minha senhora viveu até o ano em que completamos 15 anos, mas terminou morrendo de forma similar à minha mãe. E as coisas continuaram assim até agora. Minha mente seria maldita? Será que foi esse o poder desagradável que eu senti na luta contra o Quimera Cogumelo? Seja lá qual for o pecado da minha provável série, parece que minha determinação adiou o despertar completo dela de alguma maneira. Nenhum dos do grupo chegou a escapar antes da prisão ser finalizada. Malena, a avó materna da minha senhora, conseguiu escapar, pelo que ela e o irmão mais velho dizem. Até hoje o paradeiro dela é desconhecido. Pode me falar mais sobre as séries malditas? Acho que já estive perto de desbloquear alguma delas. Dalila se surpreendeu, mas não disse nada. Malena, minha senhora pode explicar melhor que eu. Chegamos no local do exílio, encontramos guiados por Malena e levados até a porta de um quarto. Malena, vou dar a notícia à minha senhora, ela deve vir em poucos minutos. Malena entrou no quarto de sua senhora, que a mesma dividia com seu irmão mais velho. A mesma estava lendo um livro, e logo viu Malena se colocando de joelhos. Malena, minha senhora Rebeca, encontrei um herói cardinal. Rebeca, logo que ouviu, deixou seu livro cair no chão. Rebeca, você o trouxe aqui? Malena, sim, é o herói da espada. Ele teve a mesma leitura que minha falecida mãe previu que nosso Salvador teria. Além do mais, ele é uma alma gentil, que tem grandes chances de aceitar nos libertar. Rebeca, então é hoje. Tenho que ficar decente para receber convidados. Minha amiga, leve ele, o herói da espada, e membros do seu grupo para a sala de jantar, e mandem preparar algo para comer até que eu fique apresentável. Malena, certo senhora, seu irmão cuidou da coleta de recursos da floresta ontem, enquanto a senhora ajudava a cuidar dos pequenos. Não deve ser difícil preparar algo bom. Logo que saiu, Malena nos explicou a situação e fomos guiados para a sala de jantar. Na mesma, depois de alguns minutos, recebemos um prato de carne silvestre com arroz misturado com cogumelos refogados e assados. Malena sentou para comer o mesmo que a gente. Malena, é uma refeição simples, mas assim que a maioria delas é por aqui. Além disso, foi tudo feito de última hora para o agrado do herói cardinal. Logo, um homem robusto, totalmente coberto por roupas pretas que eram uma túnica similar à de Dalila e um tipo de capuz, foi para a mesa do refeitório em que estamos, e se sentou ao meu lado. Logo tirou seu capuz, revelando cabelo e barba castanhos, e estendeu sua mão para mim para logo se apresentar. Estranho. A notícia de que estava aqui voou mais rápido que um raio. Sou Fausto, irmão mais velho e futuro conselheiro da herdeira do nosso clã. Poxa vida, vocês são bem mais simpáticos do que eu achei que seriam. Deve ser por minha condição como herói cardinal. Fausto. Mais que isso, meu estimado, você é a promessa que todos aqui estão esperando aparecer graças à profecia. Nada contra você, mas acho que minha irmã preferiria o herói do arco. Bom, não conheço muito bem ele, mas conversei com ele algumas vezes e parece ser um cara legal. O herói do arco ao herói do escudo. Juramos sobreviver a esse mundo. Fausto, poderia me dizer o nome do atual herói do arco?
Eduardo Raia, mas geralmente ele prefere ser chamado só de Raia. Fausto. Entendo. Aliás, gostei de você levar a espada lendária na cintura. Não sei muito dessas coisas, mas já é um sinal que você é o tipo de cara que sabe o que faz. Obrigado, desculpe meu linguajar, mas não sou retardado para levar a espada lendária nas costas. Só idiotas que não sabem o significado de praticidade e nunca pegaram uma espada, ou pelo menos têm uma noção mínima de como se usa uma espada. Como eu já tinha de como se usa esse tipo de arma, levaria a espada nas costas. Fausto. Disse tudo, isso não se faz, nesse mundo isso é quase o tipo de coisa que é senso comum. Logo a senhora Rebecca chegou e assim que me viu fechou os olhos e ativou uma habilidade pelo pensamento. Mente de Rebecca. Revisão obscura disse, olhando para mim e vendo uma silhueta cinza e uma esfera negra grande no meu peito que crescia no meu peito quase chegando na minha barriga. Mente de Rebecca. Não consigo ver claramente o pecado que é, isso não é muito comum, mas ele tá muito perto de desbloquear uma série maldita, ele só precisa de uma situação de grande choque emocional para ela vir à tona. Poderia forçar uma, mas não sou cruel como a minha mãe e muito menos como foi minha bisavó materna. Olá, vi que preto é uma cor comum aqui, mas gostei das suas roupas. Disse olhando aquela espécie de vestido aberto preto revelador com uma faixa verde. Rebecca, obrigada, gostaria de te pedir gentilmente para eu libertar seu povo daqui. Sua subordinada me contou sua história, eu vou fazer isso, mas para que pressa? Vamos relaxar e conversar por algum tempo. Rebecca pareceu ficar muito ansiosa e sorriu levemente corada. Rebecca, qual a sua idade? 22 anos. Mente de Rebecca. Vou poder socializar com um garoto da minha idade completamente estranho que é um herói lendário. Isso vai ser interessante. Logo depois começamos a conversar sobre diferentes e variados temas, mas notei muita ansiedade no jeito dela, mais que eu nos meus piores momentos. Fausto parecia ser o único que tinha noção do que eu tava tentando fazer. Mente de Fausto. Nossa, irmãzinha, ele tá falando com você para te sondar e começar a criar na cabeça dele um padrão de comportamento para como nossa gente age, basicamente formando estereótipos positivos entre aspas e negativos. Rebecca falou comigo, falou e falou mais. 30 minutos de conversa pareceram 4 horas. Fiquei tão desesperado que comecei a viajar mentalmente e lembrei de memes para amenizar a frustração que começava a brotar. Quando ela finalmente terminou, bati as palmas alto como eu gostava de fazer. E respirei fundo. Seu entusiasmo é admirável, mas com todo o respeito, você é muito afobada, Fausto. Exato. Ainda assim vou libertar vocês, só eu não todos os que forem capazes de lutar perto do dispositivo que tenho que desativar. Quero fazer um discurso explicando tudo. Rebecca. Ok, eu te levo até o dispositivo e meu irmãozão reúne todos os adultos. Todos os adultos foram reunidos e eu fiquei frente a frente com o dispositivo que era algum tipo de dispositivo quadrado parecendo um tipo de gerador gigante com um compartimento no qual a joia da minha espada praticamente encaixava. Logo que vi o dispositivo, me virei para fazer um discursinho. Atenção todos, a partir de hoje vocês estarão livres dessa prisão. Todos os presentes da pequena multidão vibraram. Porém, uma das últimas coisas que gosto de fazer e evito fazer pelo menos de forma voluntária é generalizar. Sei que muitos aqui devem ser pessoas mentalmente equilibradas e sei que pode ser uma minoria, porém alguns aqui devem ter grande rancor contra a igreja que ficou incubada durante esses anos de isolamento. Mostrem que não têm corações negros e que estão mentalmente estáveis e prontos para ajudar a mim e aos outros heróis na guerra contra as ondas. Se preparem para um novo futuro. Todos vibraram com ainda mais potência. Aproximei o cabo da espada lendária do buraco do grande dispositivo. Um raio de luz azul do mesmo tom da joia saiu da espada lendária. Imediatamente depois a barreira começou a se desfazer como se fosse uma folha de papel mergulhada em um rio. Todos vibraram, muitos choraram de alegria e alguns até desmaiaram de emoção. Fausto junto a Rebecca foram aos poucos apaziguando a multidão. Fausto, acalmem-se todos, temos que nos organizar em alguns dias, acredito que grande maioria vai desejar estar longe dessa floresta.
mas peço que se preparem e aguardem os exames psicológicos sugeridos pelo herói da espada. No entanto, acredito que precisamos de uma pioneira. Minha irmã, ao possuir um nível alto e precisar aprender os valores da liderança, parece ser a mais indicada. Acredito que acompanhar o herói da espada em seu caminho do herói possa ser a chave para isso. Depois de aceitar Rebeca no grupo, vi que ela estava no nível 40 e com um asterístico ao lado do nível. Rebeca, desculpe, já deveria ter subido de classe, mas foi subindo de nível, estudando magia de fogo e Magita e lendo livros de relacionamentos e alguns de cozinha. E a subida de nível depois de um tempo foi bem lenta como um conta-gotas. Temos que subir de classe antes de conseguir. Logo olhei na minha espada de transporte e vi que aquele vilarejo havia sido registrado e eu. Alguma ideia de para onde podemos ir? Rebeca, cidade mais próxima dica no deserto a leste de que acho que se chama Secrotonia. Dalila. Essa cidade é bem conhecida pela alta taxa de crimes. Fica no meio de um deserto e é dominada por ladrões e más pessoas. É arriscada, mas vai ser nossa próxima parada depois da onda então, mas vamos subir um pouco de nível até todos estarem no 40 e subirmos de classe. Subimos os 3 até o nível 40 a alguns quilômetros. Dali logo voltamos para meu Romark, sim, o poder da espada de transporte, levando todas as nossas coisas também. Em meu Romark passamos e de manhã bem cedo subimos de classe graças às explicações de minhas companheiras. Sabia o que fazer primeiro, fui eu que subi de classe. Meu novo nível máximo se tornou 60, meus status base aumentaram um pouco só por subir de classe. Adicionei a classe assassino a mim, que agora estava junta à de espadachim e permitia ataques ágeis, mortais e precisos, e maior capacidade para se esconder. Consequentemente minha velocidade teve um grande aumento de 40%. Mas meu HP diminuiu em 12%. E desbloqueei a espada Meteoro. Dalila já tinha a classe de clériga e estava entre a de maga e a de urandeira. Uma priorizava as magias de ataque e a outra de cura e aumento de estatísticas. Se decidiu pela classe de curandeira, já que priorizou seu valor como suporte do grupo. O nível máximo de ambas, assim como o meu agora, era 60, e também receberam um aumento de estatísticas só por subir de classe. Agora que temos a classe subida, o que me dizem de reconhecer o terreno do deserto onde está Secrotonia por hoje, descansarmos e nos prepararmos para a onda nos últimos 2 dias. Rebeca, por mim tudo bem. Dalila, ok, 2 dias de descanso físico depois parece algo bom. Logo fomos ao deserto, encontrei uns cactos estranhos com a ponta dos espinhos pretas, decidi colocá-las na minha espada, obtendo uma nova espada. Uma espada verde com detalhes cor de areia e uma ponta e espinhos iguais às pontas pretas do espinho de cactus. Espada cactus venenoso. Efeito espinho alucinógeno. Essa espada é ineficaz se o inimigo usa qualquer tipo de armadura. Porém, quando encontro com a pele inimiga, deixa espinhos que causam alucinações que podem fazer a vítima reagir de forma totalmente louca, inesperada e imprevisível. A alucinação pode ser rompida depois que um golpe forte é acertado. Quanto mais espinhos espetidos numa mesma vítima, mais o efeito dura. Andamos mais um pouco e vimos um ladrão mais ou menos da minha idade, batendo em uma garota que parecia ter uns 10 ou 11 anos. A garota, que tinha um cabelo pintado no ombro direito, recebeu os tapas sem se queixar. Usava roupas pretas, um tipo de vestido com luvas que pareciam esconder garras, tinha orelhas de cão ou lobo e um longo cabelo, tudo totalmente branco, alcem de olhos brancos. Ladrão inútil, inútil, inútil. Agatha, você é um animal sujo e decepcionante. Agatha, de novo isso, me poupe dessa merda seu. O celo pareceu se ativar e dar um choque que o deixou de joelhos. Ladrão, não entende, cachorra burra, toda sua vida você teve o pacto de escrava e ainda não entende como funciona, porra. Você não pode nos insultar, não pode nos desobedecer, não pode nos atacar diretamente ou tramar algo contra nós. Não tem nem a habilidade especial que seu corredor disse que tinha. Acho que o Capitão Jones nos passou a perna vendendo uma escrava de merda. O homem começou a desabotoar suas calças. Não, isso não.
Graças ao menu de acesso rápido acessei a espada do caule de rosa espinhento e enrolei o caule no pé do homem. Quando puxei mesmo o ladrão estuprador caiu no chão e Rebecca logo de cara soltou uma rajada de fogo, mas o ladrão em uma grande velocidade cortou o caule com um facão e saiu do caminho a demi-humana. Rolou no cão indo para longe do ataque. Dalila, a garota Pelmo escrava, vai ser obrigada a lutar com o pervertido, eu cuido dela. Rebecca, eu dou cobertura aos vios níveis dos dois. Garota era só nível 15 e o larão era nível 40 sem nenhum problema. Dalila submeteu a garota que se chamava Agatha. Eu, qual sua idade, cara? Ladrão, que? Joguei as brasas da espada da forja ardente que o lado só esquivou por pouco. Eu, quantos aninhos você tem, garotão? Tá surdo ou ok? Ladrão, tenho 20. Eu, tenho 22, crianção. Ladrão, cala a boca, seu mer. Enquanto o ladrão gritava comigo, cheguei perto numa velocidade que ele mal pode ver e soquei com tudo a mandibola dele, mandando ele alguns metros para longe. O desgraçado levantou gemendo de dor e a mandibola dele estava caída, deslocada com alguns dentes quebrados. Eu, melhor assim, você não tava usando essa boca para nada interessante mesmo. Troquei para a espada do duelista. O ladrão me atacou, mas parei a grande maioria dos seus ataques e só fiquei com alguns cortes superficiais no abdômen. O ladrão fugiu, se sentia um rato acovardado que havia encontrado um gato pela primeira vez na vida. Como última alternativa nativa, o ladrão jogou um tipo de bomba de fumaça e me preparei para qualquer ataque, mas o alvo ali não era eu. Não vi que o ladrão jogou contra minhas companheiras algumas facas. Dalila ia ser acertada, mas Rebecca se colocou na frente, parando duas com seu cajado, MS levando uma na barriga, e Dalila também foi acertada na barriga, mas desviou a tempo e foi cortada superficialmente. Ambas logo revidaram. Rebecca lançou uma rajada de fogo que causou que as roupas do desgraçado ficassem queimadas, e um raio atordoou o suficiente para que eu ativasse minha nova espada cactus venenoso e fosse ao ataque. Naqueles milésimos de segundo minha mente se tornou um caos de ansiedade e medo, e me vi numa espécie de ruta seca e escura enquanto ouvia meus próprios pensamentos. Adentrava aquele local metafísico. Meus pensamentos na gruta. Porque isso aconteceu de novo, sempre que tem um inimigo importante ele foca em atacar meus aliados. Se eu não for forte o bastante, todos os que contam ou contam comigo vão acabar morrendo. Porque é sempre assim. Porque sempre que faço algo importante me sinto tão pessimista, a ponto de me desesperar por achar que não tô fazendo direito. Se bem que aqui mais do que nunca eu tenho motivos para isso. Ouva tudo aquilo enquanto caminhava com minha própria voz, tentava emitir sons, mas naquele caminho minha voz sumia. A imagem dos últimos momentos de vida do mago que foi transformado no Quimera Cogumelo vieram à tona, voando pelo caminho em minha direção e atravessando meu rosto como uma espécie de assombração. Logo vi uma exoice de jaula de raízes, mas não eram raízes saudáveis, eram podres banhadas por uma gosma de pura podridão, e no lugar do que poderia ser o trinco de uma porta, uma espada preta e laranja com a joia laranja parecia estar me aguardando. Quis falar e naquele momento minha voz retornou. Eu não vou mais ir poder usar a humanidade, a moral e a minha determinação para segurar isso. Tentei de tudo para conseguir força com boas intenções, ou não, esse foi um pecado que escolhi cometer nesse mundo. Estendi a mão para o cabo da espada, que tudo indicava ser de uma série maldita. Hora de liberar o monstro enjaulado. Vi duas habilidades surgirem da espada maldita: determinação das trevas, habilidade passiva. Em momentos extremos jogue fora seu conceito de moral e humanidade a fim de matar e ou proteger uma pessoa. Os efeitos dessa habilidade multiplicam o ATK por 5 e tornam o usuário praticamente incapaz de sentir dor. Nesse estado se torna incapaz de fazer literalmente de tudo para cumprir seu objetivo. Essa habilidade pode ser ativada apenas com forte desejo de matar, não necessitando que a espada da gula esteja ativa para se manifestar, e se ela se ativar sem a espada da gula, dá 50% de chance da espada da gula ser ativada involuntariamente. A ativação dessa habilidade é facilmente denunciada por chamas negras nos olhos do usuário. Declive mediano.
Com a espada da gula ativa, abri uma boca em torno à lâmina da espada que Mortioki quer que a arma esteja apunhalando. Quando um inimigo e morto por esse poder devora boa parte da experiência acumulada pelo inimigo, garantindo múltiplas subidas de nível. De volta ao mundo real, continuei minha espada cactus venenoso, apunhalou o inimigo e começar o efeito de alucinação, mas logo gritei com toda a força: eu, espada da gula. O chão em que eu e o inimigo estávamos escureceu e pareceu apodrecer, enquanto ainda apunhalava ao inimigo que nem pode cair na alucinação. Eu, declive mediano. A boca que parecia de um demônio surgiu mordendo e prendendo o inimigo. Logo lancei para trás e de novo com toda a força lancei de volta no chão. Nesse pinto ele já estava praticamente morto com a coluna quebrada, mas nem liguei. Rapidamente finquei a espada na barriga do inimigo e abri como se estivesse estripando um peixe cru. Logo comecei a bater nas costelas expostas do inimigo como se fosse uma outra, quebrando uma ostra com uma pedra e finalmente destruir seu coração. Finalizei apontando a espada para o que sobrou dele e disse com um sorriso de satisfação no rosto: eu, devore declive mediano. A boca apareceu novamente e devorou totalmente o corpo do inimigo sem deixar rastro algum. E depois de habilidade maldita devora-lo, subi direto do nível 40 para o 46, com a barra de XP bem no comecinho do novo level. Logo voltei ao normal e tive que sentar no chão pelo cansaço súbito que senti em todo o corpo. Dalila ficou em completo choque, contendo a demi-humana, e Rebeca se aproximou calmamente. Rebeca, não tenho dúvidas, isso foi uma série maldita, a grande série maldita da gula. Só é uma pena ter gastado ela num inimigo tão fraco assim. Eu, sim, parando para pensar em verdade, suportei até acabar com ele completamente, mas agora todo o meu vigor foi para o espaço. Aniquilei ele só pela frustração que sente comigo mesmo por pensar que tudo daria errado. Rebeca, tem que ser mais prudente usando ela. Sorte se declive mediano não será habilidade definitiva, ou isso poderia trazer consequências no mínimo desastrosas. Dalila, bem, pelo menos raptamos a escrava dele e podemos livrar ela do pacto com a água benta que a igreja vende. Depois ela decide o que fazer com a vida dela. Agatha. Oi, meu nome é Agatha e adoraria me livrar dos meus proprietários de merda. Logo Agatha levou um pequeno choque devido ao pacto, mas continuou. Me livrem desse pacto e conto tudo. Eu, para uma garotinha, você tem uma boca bem suja. Vamos de volta a meu Homark para descansar e soltar a escrava do pacto. As três confirmaram com a cabeça e com todo segurando em mim fomos para meu Homark descansar pelos dois que restavam até a onda e libertar a escrava Agatha.